Antes de falarmos sobre as esposas de Davi, vamos fazer uma breve recapitulação sobre quem era Davi. Davi é um personagem bíblico muito importante, sendo considerado o segundo rei de Israel. Ele governou Israel sucedendo o rei Saul. Davi é conhecido por muitas coisas, como por exemplo, a derrota do gigante Golias, seu talento musical e poético, e também por suas conquistas militares que ampliaram as fronteiras do reino. Ele é também um dos personagens mais controversos da Bíblia, tendo momentos de grande fé e coragem, bem como atitudes questionáveis, como o adultério com Batseba e o assassinato de seu marido Urias. Em resumo, Davi é um personagem complexo e fascinante da história bíblica. As esposas do rei Davi. Segundo a narrativa bíblica, Davi se casou com sua primeira esposa, Mical, por volta do ano 1000 a.C., quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. No entanto, é importante lembrar que as informações históricas e biográficas da Bíblia são frequentemente objeto de debate e interpretação, e nem sempre há consenso sobre sua precisão. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante: as esposas do rei Davi. Esse é um assunto fascinante que desperta a curiosidade de muitas pessoas, e nós vamos explorá-lo a fundo para que vocês possam aprender mais sobre a história bíblica. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber todas as novidades, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos. E agora, vamos lá! Davi foi um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Ele foi o segundo rei de Israel e é conhecido por sua coragem, habilidades como guerreiro e por ser um poeta talentoso. Mas Davi também é lembrado por suas esposas. Davi teve várias esposas ao longo de sua vida. A mais conhecida delas é provavelmente Batseba, a mulher que ele cobiçou e com quem teve um filho, Salomão. Mas a história das esposas de Davi é muito mais complexa do que apenas isso. Vamos começar com a primeira esposa de Davi, Mical. Ela era a filha mais nova do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Davi se apaixonou por ela e conseguiu se casar com ela. Mas o casamento não foi feliz. Mical era leal a seu pai, que odiava Davi, e acabou sendo dada em casamento para outro homem por Saul. Depois disso, Davi se casou com Abigail, uma mulher inteligente e astuta que salvou a vida de Davi e seus homens ao interceder por eles diante de seu marido, um homem violento e cruel chamado Nabal. Abigail se tornou uma das esposas favoritas de Davi e eles tiveram um filho juntos, que foi chamado de Quileabe. Em seguida, Davi se casou com Ainoã, que também foi mãe de um dos filhos de Davi, Amnon. Depois de Ainoã, Davi se casou com Maaca, que foi mãe de Absalão, um dos filhos mais famosos e problemáticos de Davi. Absalão se rebelou contra o pai e tentou tomar o trono, o que levou a uma grande guerra civil em Israel. Haggith, Abital e Egla são mencionadas no Antigo Testamento como esposas de Davi. Haggith era mãe de Adonias, Abital era mãe de Shefatias e Itreão, e Egla era mãe de Elifelete. No entanto, nem todas as esposas de Davi são mencionadas na Bíblia, e algumas podem ter sido simplesmente concubinas ou parceiras. Embora as esposas de Davi sejam mencionadas na Bíblia, as informações disponíveis sobre elas são limitadas. Muitos detalhes sobre suas vidas e personalidades são desconhecidos. Além disso, a história bíblica pode ser interpretada de diferentes maneiras, e há muita discussão e debate entre estudiosos sobre os eventos e personagens descritos. Em resumo, enquanto Haggith, Abital e Egla são mencionadas na Bíblia como esposas de Davi, informações adicionais sobre elas são limitadas. Como vocês podem ver, a história das esposas de Davi é bastante complexa e envolve muitas traições, lealdades e rivalidades. Mas o que aprendemos com essas histórias é que Davi era um homem que amava suas esposas e seus filhos, mesmo que nem sempre fosse capaz de fazer as escolhas certas. Por que nessa época os homens de Deus tinham tantas esposas? De acordo com a Bíblia, Deus instituiu o casamento no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 18 a 24. Nessa passagem, Deus criou a mulher como uma parceira adequada para o homem, porque ele reconheceu que o homem precisava de alguém para ajudá-lo e completá-lo. A Bíblia registra que muitos personagens bíblicos tiveram mais de uma esposa. No entanto, isso não significa que Deus aprova a poligamia.
O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, estabelece que um homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se uma só carne. Jesus reafirmou essa visão monogâmica do casamento em Mateus 19, 5 e 6, citando a passagem de Gênesis. No caso de Davi, seu envolvimento com múltiplas esposas trouxe uma série de problemas para ele e para o seu reino. Por exemplo, em 2 Samuel 13:18, a história de Amnon, Absalão e Tamar mostra as consequências do adultério e da poligamia de Davi. Além disso, a sucessão real ficou em disputa depois da morte de Davi, porque ele tinha muitos filhos de diferentes esposas que reivindicavam o trono. No Novo Testamento, Jesus ensina que o casamento deve ser uma união permanente e monogâmica entre um homem e uma mulher. Em Mateus 19, 4 a 6, ele cita a passagem de Gênesis sobre um homem e uma mulher tornando-se uma só carne, e acrescenta: portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Paulo também escreve sobre a importância da união monogâmica do casamento em Efésios 5, 22 a 33, onde ele compara a relação entre marido e esposa com a relação entre Cristo e a Igreja. A Bíblia ensina que Deus instituiu o casamento como uma união permanente e monogâmica entre um homem e uma mulher. Embora a poligamia tenha sido permitida em alguns momentos da história bíblica, ela não reflete a visão ideal de Deus para o casamento. O Novo Testamento reafirma a importância do casamento monogâmico e destaca a relação entre marido e esposa como um exemplo do amor sacrificial de Cristo pela Igreja. A permissão de Deus para que muitos profetas e grandes homens do passado tivessem muitas esposas e concubinas está relacionada à cultura e aos costumes da época em que eles viveram. Naquele tempo, a poligamia era uma prática aceitável em muitas sociedades, e a Bíblia reflete essa realidade em suas narrativas. No entanto, é importante observar que a Bíblia não apresenta a poligamia como um ideal divino. Na verdade, a poligamia geralmente resultou em conflitos e problemas familiares, como podemos ver na história de Jacó e suas esposas em Gênesis 29 a 31, ou na história de Davi e suas muitas esposas em 2 Samuel. Além disso, a poligamia frequentemente levou à desigualdade entre as esposas e à exploração das concubinas, que não tinham os mesmos direitos e proteções legais que as esposas legítimas. Essas questões são destacadas nas narrativas bíblicas que tratam do tema da poligamia. Em última análise, a Bíblia ensina que o casamento deve ser uma união permanente e monogâmica entre um homem e uma mulher, como Jesus reafirmou em Mateus 19, 4 a 6. A poligamia não é vista como uma prática ideal ou desejável na Bíblia, mas é mencionada como uma realidade cultural da época em que as histórias foram escritas. E assim concluímos nosso vídeo sobre as esposas de Davi. Esperamos que vocês tenham aprendido muito com essas histórias fascinantes. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum vídeo e deixar seu comentário abaixo dizendo o que achou desse tema. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.